Iniciando aqui o segundo episódio do Conecta Varejo, com duas pessoas que eu conheço e admiro muito, e admiro pelos resultados, pelo ROI que geram aos nossos clientes. O Dimas, a Alessandra Almeida, o Dimas da empresa Estratégia, a Alessandra do Grupo Sertacom, falando um pouquinho de cada um. Começando pelo Dimas. O Dimas já foi VP de administração do Sonai, foi VP no Grupo Martins, que é o maior grupo atacadista da América do Sul, foi um dos fundadores do banco do Grupo Cacique. Posso parar ou falo mais, Dimas? Porque aqui já tem uma carga grande, né? Tá bom. Formação acadêmica do Dimas. Direito tributário para não advogados. Isso. Gestão avançada no INSEAD em França. Sim. Recuperação. E agora o que eu vejo de principal trabalho dele, né? Assim, o que eu vejo que realmente faz muito sentido para os nossos clientes. O Dimas trabalha na parte de recuperação de empresas. Então, o que eu estou dizendo com isso? Tanto a parte financeira. Então, o cliente está com muita dificuldade nos bancos, o cliente está com muita dificuldade pagando muito imposto, juros muito alto. O Dimas tem um mecanismo e um trabalho muito próximo e que gera muito resultado, fazendo com que o cliente consiga uma condição melhor, né? A mesma coisa voltada para a gestão e para a parte tributária, né? Tenho diversos clientes em conjunto com o Dimas e eles com muito sucesso. Então, por isso que eu trouxe o Dimas. Dimas, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Olha, vamos lá. Agora falando um pouquinho da Alessandra Almeida. A Ale, ela é do Grupo Sertacom. A Ale é Head de Projetos, pré-venda. E a Sertacom já existe há 32 anos, né? Alguns clientes da Sertacom do nosso segmento, né? Que é varejo. Coop, Nagumo, Ayumi, Andorinha, entre outros, né? Nosso objetivo aqui é falar sobre reforma tributária, é falar sobre a visão de vocês sobre esse tema e o como essa dor que vai acontecer pode nos prejudicar ou nos ajudar. O que a gente precisa fazer para nos ajudar ao invés de nos prejudicar? Sim. Perfeito? Ok. Dimas, fala um pouquinho aí do que você pensa sobre esse tema, reforma tributária. Na realidade, são 6 módulos básicos, 6 colunas que você define a reforma tributária como um todo. A reforma tributária tem N páginas da própria legislação, dos ajustes a ser feito. Existe muita dúvida ainda sobre alguns detalhes. Porém, vamos falar um pouquinho sobre o IVA dual. Na realidade, há uma grande mudança em relação aos tributos, tá certo? Então, nós vamos ter hoje, basicamente, PIS, COFINS, ICMS e ISS serão substituídos. O CBS vai ser federal, que engloba esse tipo de impostos. O IBS é estadual e municipal. E a meta é unificar a cobrança disso. Gestão compartilhada ainda vai trazer muitos desafios, porque isso vai ser compartilhado empresa, governo. E ainda restam muitas dúvidas. O comitê gestor, que vai ser a parte que vai envolver os municípios, isso é uma discussão longa, tá certo? O que vai acabar acontecendo? Ele vai envolver o IBS, será gerido por um comitê nacional, representantes de estados e municípios, os riscos são conflitos constantes, que vai existir, federativos, menor autonomia na arrecadação, ninguém vai querer, isso vai virar uma discussão enorme, porém não é um assunto que interessa para as empresas, e sim para os gestores municipais e estaduais. Tá? A transição será totalmente lenta, o sistema inicia agora a partir de 2026, com 0,9% de 1%, né, sobre o total, um pedaço é do IBS, outro pedaço do CBS, vai coexistir até 2032, as siglas que nós estamos acostumados. Perfeito. Vai existir ajuste contínuo, tá? Não tem como a gente não ter esses ajustes contínuos. E é possível aumento de custo operacional. Então, muitas vezes, certeza. O que acaba acontecendo? Você tem hoje uma estrutura, você vai ter que ter um investimento para que você resolva esse problema. Você vai ter que fazer a revisão do teu RP através das empresas contratadas, e a partir daí você vai ter um investimento e provavelmente a redução desses custos vai ser somente daqui 2, 3 anos, e olhe lá. Tá? Vai ser uma redistribuição
de carga tributária, tá? Então, por exemplo, a questão de saúde, educação e as TEC devem pagar mais, isso está bem claro, tá? A indústria de cadeias longas devem pagar menos, então a duplicação vai ser reduzida. E o impacto desigual entre os setores. Você tem setores que vai ter muito mais, vai ser mais positivo, tá certo? Principalmente aqueles setores que têm uma grande carga de benefícios fiscais, esses perderão o benefício fiscal, e aqueles que não têm o benefício fiscal passam a competir com pé de igualdade. Mas isso torna o mercado mais justo, estou correto? Sim. Porque hoje existem regiões do país que você tem benefícios e fica difícil o atacado concorrer lá. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vai existir o seguinte, a partir do momento que você vai ter esse imposto a partir de 1º de janeiro, parte desse imposto será compensado nos seus tributos, para aqueles que pagam. Para aqueles que não pagam, não tem onde compensar. Perfeito. Então vai ter uma igualdade, mas vai começar com 1%. Na hora que você vai subindo as alíquotas, as transferências de alíquota, você vai dar uma igualdade de competição. Isso é extremamente importante, tá certo? Tá. O que vai acabar acontecendo? O cashback de família de baixa renda também não se sabe ainda como é que vai ser devolvido, tá certo? Então é devolução parcial dos tributos, então uma melhoria do pagamento dos tributos, se isso vai ser na boca do caixa ou não, ainda tem uma coisa. Cria-se mais uma justiça fiscal e ainda sem regras definidas, não tem regra nenhuma. Então o que tem até agora é especulação para tudo quanto é lado, e isso tem que acompanhar até a legislação do que vai acabar acontecendo, tá certo? Os impostos visíveis no preço final. Então, vai existir uma transparência para o consumidor. Nós vamos ter um IVA de 28,5%, 27,5%, 26,5%. Há uma discussão grande e ainda você vai conseguir enxergar efetivamente na cadeia o que você está pagando. O valor dos tributos será destacado em nota. Hoje já acontece, parte dos tributos são destacados em nota. E vai depender de regulamentação clara. Esses são os grandes preocupações que tem em relação aos empresariado. Porque você não tem a clareza, você tem ainda muita dificuldade, você tem problemas você vai ter uma transição, e essa transição de apuração dos impostos, eu compro de você, João, uma mercadoria, essa mercadoria você vai faturar 30, 60, 90, esse faturamento 30, 60, 90 vai via banco, consequentemente, quando eu for pagar essa mercadoria, a parte do tributo já vai ser absorvido pelo governo do estado. Ou seja, no momento do pagamento ele já acontece. Já acontece, então isso vai complicar um pouco o fluxo de caixa das empresas. De quem não estiver preparado. De quem não estiver preparado. Então, a primeira coisa que a empresa tem que começar a pensar no longo dos próximos 5 anos é começar a se preocupar em relação a isso. Mas, na sua opinião, você enxerga a reforma de uma forma positiva. Positiva. Só que não. Veja o seguinte, né? Hoje a Alessandra usou, inclusive, uma frase, né? Primeiro tem que piorar para depois melhorar. Então, isso é uma preocupação muito grande, principalmente com a questão do empresariado. Fala um pouquinho dessa frase para nós. Bom, isso é fato, né? Hoje até estava trocando aqui antes da gente entrar no ar. Muitas empresas, tudo que o Dimas comentou aqui é líquido e certo que vai acontecer. Só que, como ele falou, a passos de tartaruga, né? O que a gente sabe que o ano que vem o CBS ele já entra de forma facultativa e 27 é para valer, né? Mas o que acontece, né? As empresas, elas não podem só se preocupar com a questão do RP. No caso, vocês já vão atualizar. Eu falo vocês, né? Do ponto de vista. As empresas de software, elas vão atualizar. Perfeito. Porque tem várias notas, né? Da nota fiscal eletrônica que já foram lançadas. Então, vai se adaptar. Vocês não têm opção, né? Vai atualizar. Ou faz. Ou faz. Mas o que as empresas precisam começar a refletir um pouco, um dos pontos mais importantes que o Dimas falou, sobre o fluxo de caixa. Então, o split payment... Claro que ainda tem muitas coisas para serem definidas, né, Dimas? Mas essa relação e esse fluxo de caixa, as empresas têm que começar a se preparar. Então, assim, eu entendo que é uma jornada. E as empresas, elas precisam se preocupar com o RP, elas precisam se preocupar com processos internos, elas precisam se preocupar com a questão comercial, de como elas vão começar a comercializar os produtos, a precificação. Então, eu vejo que
que o assunto reforma tributária vai envolver a empresa como um todo. Ale, eu tô certo, ou faz sentido, né? Eu fazer essa análise que eu vou colocar agora. Nós hoje, como falado antes do início do podcast, em torno de 50% do varejo não trabalha de forma legal, né? Isso, de forma correta, né? E o objetivo da reforma é fazer com que todo mundo esteja dentro da mesma base. Ou seja, se eu sou um cara que não recolhe impostos e eu tenho uma loja ao lado da tua, eu vou comprar, eu vou vender a um preço mais barato, porque eu não estou agregando imposto, e eu vou fazer uma concorrência desleal com você, porque você está fazendo tudo certinho, né? Exatamente. Até que vai chegar um ponto que eu vou ter um buraco tão grande que possivelmente eu quebre, só que até lá eu te atrapalhei bastante no seu negócio. Aí chega ao seu lado um cara parecido comigo. Quando você fala, primeiro tem que piorar para depois melhorar, o que eu estou entendendo num primeiro momento, vai gerar dificuldade de gestão para todo mundo. Sim. Todo mundo. A empresa de software, a contabilidade, o empresário, o consultor, o gestor, o responsável por crises, todos esses vão sofrer. Sim. Porém, vai gerar um aculturamento gradual, por isso que a gente está falando aí de 6 anos. Sim. Né? E conforme as empresas vão se adaptando, a gente aumenta um degrau nas dificuldades, até a gente chegar onde a gente quer. Até chegar na simplificação de fato. E a hora que chegar, a gente vai falar o seguinte, todos estão na mesma base, agora a concorrência, ela não é desleal, ela é leal, porque todo mundo está pagando os mesmos impostos, não existem benefícios para uma região e para outra não, todo mundo está sobre a mesma regra, a mesma lei, né? Exatamente, a reforma tributária ela tem esse intuito, né? Mas a gente vai ter que acompanhar para e passo aí o que vai acontecer até 33. Perfeito. Muita coisa não foi definida ainda, mas o fato essa questão, quando eu comentei que precisa ficar ruim primeiro para depois melhorar, as empresas elas vão ter que começar a trabalhar de uma forma que elas não estavam acostumadas a trabalhar. Que é principalmente olhar os processos. Que é principalmente olhar... Gestão. Olhar como que elas vão analisar tudo isso, interpretar e se adaptar para atender a reforma tributária. Perfeito. Então, o Dimas comentou do CBS, do IBS. O IBS, né, Dimas, muita coisa ainda vai né, eu costumo, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Do CBS pode até ser que também, né? Sim. Muitas coisas vão passar. Mas não tem muita coisa. Mas as empresas também têm muito processo. Né? O trabalho de mergulhar no processo interno, entendendo o que cada área faz e qual vai ser o reflexo disso para a reforma, a empresa tem que fazer. Independente de qual for o negócio dela. Porque ela precisa ter uma análise se ela vai, primeiramente, ter uma carga muito elevada de acréscimo na carga tributária. Se ela for ter, qual que é o impacto disso para a operação dela. Quais os processos se ela está preparada para isso. Preparada, principalmente. Se ela precisa rever os contratos que ela tem com seus fornecedores e clientes. Perfeito. Principalmente, a gente tem uma questão muito debatida, é a questão do Simples Nacional. Então, assim, João, as empresas, elas precisam se conscientizar, aquelas que ainda não se conscientizaram, de que a reforma tributária está aí. A gente está com 3 meses para entrar a reforma tributária, se for, porque a partir de janeiro de 26, tudo bem, é facultativo, mas já é. Entendeu? E elas precisam começar a olhar para dentro de casa. Vai coexistir impostos, vai ter um acréscimo de mão de obra, não tenha dúvida, porque a operação, como o Dimas falou, a operação ela não vai conseguir andar junto com toda essa análise que eu tenho que fazer. Então, assim, os times têm que crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta aí para eu ir vendo se eu estou entendendo e também para fazer o nosso pessoal que está assistindo deixar mais simples. O que você está falando a partir de janeiro, é facultativo. Sim. Ou seja, não sou obrigado a ir.
ainda Você a vai fazer. ter no XML, só que ainda vai estar lá, não vai ter um efeito de apuração. Então, nós estamos gerando, porém fazendo ainda testes, Exato. né? Gerando aculturamento, Exato. gerando o hábito de, né? Isso, exato. A partir de um certo momento, vai passar a ser obrigatório. E neste momento que for obrigatório, a hora que o meu cliente pagar, a hora que eu passar lá o pagamento no meu cartão de crédito, automaticamente eu já faço o recolhimento do imposto. Sim. Ou seja, eu tenho que ter esse dinheiro antecipado. Sim, fluxo de caixa. Sim. Não é mais como era, que final do mês, 30 dias aí 30, que eu vou estudar. 30, não. 60, 90 dias, como o Dimas comentou. Perfeito. Você pode até ter esse fluxo, mas esse fluxo ele vai acompanhar... o banco já vai descontar os impostos. Perfeito. E para que eu consiga ver se é isso daí, tá? Até por enquanto tá batendo, né? Sim. Tá, já. Então, sou bom aluno, hein? A partir do momento que eu comecei a recolher antecipadamente, eu tenho que ter gestão. Sim. E para eu ter gestão, eu primeiro tenho que ter uma ferramenta boa, um software, e também tenho que ter pessoas capazes. Sim. Sim, é isso? Tem que treiná-los. Ou seja, vai aumentar o meu custo de saída. Vai. Sim. Inicialmente vai Porque aumentar. eu vou pagar imposto antecipado, eu preciso ter uma ferramenta boa, e isso eu acho que é um ponto positivo do mercado, né? Hoje existe muita empresa que finge que paga e o fornecedor finge que atende, né? Exatamente. Esses caras tendem a não ter mais não vai conseguir um resultado, né? Quem não entregar de verdade não vai ter. Você pega uma grande mudança, por exemplo, substituição tributária. Hoje a substituição tributária, o cidadão finge que paga, o outro finge que não sei o quê, e tudo bem. Então você tem segmentos que você tem uma puta de uma dificuldade, principalmente do grupo não organizado. Tá certo? Perfeito. Que não faz essas pequenas alterações. Vai zerar. Não vai existir mais substituição tributária. Então você vai ter já. Tem produtos de substituição, por exemplo, papel higiênico. Você tem 17%, 16, qualquer coisa de substituição tributária. Está zerado. Ah, mas vai ter 20, 26, 21, não sei. Agora tem que fazer as contas. Perfeito. Então você vai ter segmentos, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o segmento de alimentos, tá? Que generalizando, inclusive colocando cesta básica e assim por diante, você vai sair de uma carga tributária de 12 perfeito, para 10,6. Ok. Reduziu. Aproximadamente. Só que quando você pega higiene, você sai de 18 para 26,5. Sim. Entendeu? Então, isso começa a complicar muito. O primeiro ponto, né? Quase que eu derrubo de novo, né? É. No podcast anterior eu já derrubei água. Quase que eu vou de novo. Vou segurar aqui o copo. A taça. Mas vamos lá. Então, o que a gente está falando? Precisa ter uma ferramenta boa. Legal, estamos entendidos. Precisa ter pessoas competentes para poder operar. E precisa ter informação. Sim, porque não adianta você ter ferramenta, não adianta você ter pessoas se você não está conseguindo ter essas informações para poder saber como trabalhar. É isso daí? Exatamente. E o ponto principal, João, assim, as empresas, tanto as pequenas, as médias, as grandes e as muito grandes, elas têm que ter um time interno como um comitê tributário para a reforma tributária. Então, assim, claro que tem consultorias que dão este apoio, né, para a reforma tributária. Mas se a empresa não tiver como contratar uma empresa que dê esse comitê, que ela faça esse comitê, que ela tenha internamente... Ela não tem escolha, pessoas, né? Exato, pessoas, stakeholders, gestores, líderes, acompanhando esse comitê para tomada de decisão. Porque como o Dimas falou, ele comentou aqui de higiene, mas a gente tem produtos nocivos que vai ter um impacto imenso. Entendeu? Então, assim, precisa analisar, precisa ver o impacto de tudo. Me dá um exemplo de produto nocivo. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica. E vai ter um impacto carro a combustão. Em qual ordem? Vai ter uma carga tributária elevada. Bem elevada. Bem elevada. Porque hoje já existe, né? Por exemplo, se você tem um IPI pesado na indústria de bebidas alcoólicas, certo? Isso vai provavelmente subir. Eles chamam do imposto do pecado. Imposto do pecado. Então, assim, as pessoas, as empresas elas precisam começar a refletir sobre isso. Sobre isso.
Então, você falou certinho. Então, assim, se fosse para desenhar um fluxo de como... Sim. Então, é sistema, porque você precisa emitir nota, você tem que faturar, então o seu sistema tem que estar ok, a primeira tem camada. Tem que estar recolhendo direto os tributos, tem que estar apontando. A empresa tem que ter um entendimento claro do que isso vai impactar para ela, um comitê interno. Sim. Se não tiver como contratar uma consultoria fora... Monte interno. Monte um comitê que consiga interpretar o que está acontecendo. Perfeito. E qual que vai ser o impacto dentro da sua empresa. Sim. Acompanhando e fazendo a transição de uma forma que talvez para ela fique menos doída. Doída vai ser para todo mundo. Como você falou, né? Mas pode ser menos. E aí vai muito também, João, que você comentou, a competitividade. Se ela está preparada, se ela está fazendo de forma antecipada, se ela já conseguiu mapear dentro da empresa dela os pontos, os gaps que ela vai precisar ajustar, ela vai ficar muito mais competitiva. Perfeito. Então, talvez para 27 não dê tempo, tá ok. Mas a gente tem até 33, né, Dimas? Até 33. O pessoal vê se também faz sentido isso daí, né? E se não fizer, por favor, me corrijam, hein? Que o nosso principal objetivo aqui é ter um alinhamento dentro da realidade e trazer um conforto aí para todo mundo que estiver participando, né? O trabalho do Dimas, da empresa do Dimas, né? Quando eu falo Dimas, é um trabalho onde ele estuda a vida do cliente. Ele chega e fala o seguinte: aqui você está pagando o tributo errado, ou aqui existe uma situação X, aqui com os bancos, na parte financeira, está acontecendo Y, e a gente pode melhorar os tributos assim, a gente pode melhorar a relação com os bancos assim, e juntamente a tudo isso, um trabalho de auxílio na gestão. Como um todo. Como um todo, né? Exatamente. Se a gente pegar esse trabalho e associar ao trabalho, que é o principal foco da Certacom, que é recuperação de tributos, mas não aquela recuperação onde ele coloca em risco o cliente, a operação. Você recupera, mas você corre o risco de receber uma... Não, é só o que já está julgado, só o que já está com sinal verde, está tudo em ordem. Pode recolher isso aqui que você vai ter resultado, ganho, né? O trabalho de vocês é complementar. Sim, não tenha dúvida. E tem total relação com o nosso futuro. Sim, não tenha dúvida nenhuma. Com certeza. Porque o que vai acontecer, desculpe, Dimas, mas o que vai acontecer o cara vai começar a pagar mais imposto, o cara vai começar a perceber que ele precisa de mais gestão e ele vai ter que procurar profissionais. Sim. Senão, ele corre o risco de não se adaptar. São dois pontos que realmente nós temos que levar em bastante consideração. A Alessandra já falou um pouco. Se você pensar o seguinte, você tem que pegar a tua equipe fiscal, a tua equipe contábil e financeira e fazer com que elas sejam capacitadas para o IBS e o CBS. Sim. Primeira coisa. Tem que pensar nos créditos fiscais. Sim. Isso é uma coisa que é normal. A substituição tributária. Eu tinha a substituição tributária, eu não tenho agora. Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou ter a substituição tributária de parte do produto? Porque na hora que implantar 100%, a legislação velha vai continuar. Então você recolheu, vamos falar do papel higiênico, 16,25, tá certo? Mas entrou no mês seguinte, você conseguiu consumir isso ou não? Perfeito. Então isso tem que olhar esse tipo de coisa. E tem as obrigações acessórias, que esse é o grande problema, porque vai ter novas obrigações acessórias. E vão coexistir, né? Coexistir. Você tem que fazer os dois lados. Os dois lados. O passado, tá certo? E o que vem pela frente, tá certo? A questão do fluxo de caixa, que é o que realmente a gente leva em muita consideração. É muito preocupante isso, né? Que é o seguinte, você tem que reforçar a tua gestão financeira. Porque se você não reforçar a sua gestão financeira, você tem uma mudança da forma de contribuição. Dimas, como que eu reforço a minha gestão financeira? Como que o meu cliente vai reforçar a minha gestão financeira? A partir daí você tem que fazer, primeiro, uma redução, vamos falar do varejo, que é o nosso negócio. Isso. Tá? O varejo, primeiro é o seguinte, você tem giros, então você pega uma mercearia seca, você tem que estar girando entre 10 e 12 dias, tá certo? Então você não tem muito pouca coisa. O FLV é aquilo, né? Não tem jeito, tá? É diário, você tem um nível de perda. Você tem que... A questão de itens com mais tempo de giro de estoque do PME, você vai ter que fazer uma redução.
Ou seja, você tem que ter uma gestão melhor do seu estoque. De compras e rotatividade. De compra e rotatividade. Então, ou seja, aí volta a gestão de categoria, você fazer uma análise melhor sobre isso, o que é a minha Legal, hein? minha rentabilidade. Agora a gente começa a entender os movimentos no detalhe. Então né? você pega o seguinte, gestão de categoria. Quando criaram a gestão, era você fazer o quê? Era você reduzir o teu PME, que é o prazo médio de estoque, em relação ao que você tinha do teu fluxo de pagamento. Tá, mas isso no passado era utilizado para falar que você era um cara que tinha gestão. Tinha gestão. Agora não. A empresa tem tanta... Sim. Não, agora é uma obrigação, uma obrigação. Né? Porque o que vai acabar acontecendo? Se você tem uma mudança muito forte, o varejo é o seguinte, né? Você compra para vender. Essa é a questão número 1. O atacado... varejo atacado. Varejo, você vende para comprar. Tá certo? Perfeito. O atacado, você compra para vender. É o inverso. Então, tem muitos atacados hoje agindo... olha, eu estou comprando, eu tô vendendo para comprar. Então, eu faço meu estoque, faço ele sair, e aí você não está tendo compra de oportunidade. Então, a gente chega à conclusão que a reforma não é só fiscal. Não, é uma reforma sobre a gestão, a visão do teu negócio. Ela é uma reforma fiscal que vai te obrigar a fazer uma reforma de gestão, uma reforma de pessoas, contratos, tudo novo. Por isso que eu comentei que tem que envolver a empresa como um todo. Perfeito. Então a alta liderança tem que estar ciente do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então eu entendo que é fiscal, contabilidade, comercial, finanças, operações, ou seja, toda a gestão, logística, toda a gestão, toda a gestão da empresa. Eu acho que o engajamento ele é essencial, porque senão as outras áreas que não estão tão mergulhadas na área fiscal, que é só a área fiscal e contábil, elas não têm essa magnitude da reforma tributária. Então, o engajamento, explicar de uma forma não muito técnica, exatamente como o Dimas fez aqui, assim, é essencial. O Dimas leu a teoria, depois está traduzindo ela em movimento. Tem de uma forma bem compreensível, objetiva, né? E sensibilizar as outras áreas e principalmente a alta liderança. E o que vai acontecer com o cara? Porque hoje a gente está aí há 3 meses do início, mas ainda não existe uma obrigatoriedade. Legal. Sim. A gente conhece bem o brasileiro. Sim. O brasileiro, ele entrega o imposto de renda no último dia. Né? O brasileiro deixa para os 48 do segundo tempo para fazer o que ele podia ter feito no primeiro minuto do primeiro tempo. Né? Exatamente. Existem os que não. Mas existe um padrão. Para esse padrão que deixa para os 48 do segundo tempo, o que pode acontecer? Na opinião de vocês. Primeiro. Vamos lá. Pode falar. Não, fala você. Não, primeira coisa, eles vão sentir muito mais complexidade na transição. Porque... Não se preparou. Não se preparou, não estudou, não capacitou. Então, assim, ele vai Não fez simulado, né? Não fez. E a gente vai falar um pouquinho de simulador mais pra frente, mas não fez o que tinha que ter feito. Então, acho que ele vai sentir mais complexidade. Eu acho que e essa complexidade, ele pode retardar aí os ajustes na operação dele, não ficando competitivo, entendeu? Então, ele começa a não ver os benefícios que, de fato, a reforma tributária vai trazer a longo prazo. Só que mais que isso, ele começa a tomar prejuízos. Sim. Então, se você pensar o seguinte, vamos lá, você não capacitou tua área de compras. Certo. Perfeito. Não capacitou. Consequentemente, como é que ele vai negociar com os fornecedores? Não vai. Não vai. Como é que ele vai saber o fluxo de entrada desse dinheiro? Como é que vai entrar esse dinheiro? Eu sei que não é o tema. Sim. Então não devo falar muito dessa situação. Mas se ele não tiver um software que tem as informações reais, a quente, para ele fazer a compra... Fazer os simulados. Ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Por isso que a área de compras, a gente fala área comercial, o pricing, né? Ele precisa entender o que vai mudar. Precisa entender o que isso vai afetar na hora dele comprar
do ponto de vista da tributação. Perfeito. Então, esses simulados, esses simuladores, essa lição de casa, ela é muito importante. Mas quando eu falei simulado ali, eu imaginei o seguinte, né? Lá na faculdade, né? Eu tava fazendo cursinho, não sei o quê, daí eu ia fazer o simulado de não sei quem, fazer o simulado de outra simulado de outro. Pra quê? Pra eu ir me preparando e me adaptando pra hora do rock, né? Exatamente. Esse simulado é fundamental agora. Sim. Porque senão, a hora que eu for para a prova efetiva, eu posso não ser aprovado. Então, e essa não E nesse caso, a não aprovação vai ser o impacto de uma queda de caixa significativa, porque na realidade, o que acontece? Você hoje, você trabalha com 30 dias com o dinheiro do governo. Perfeito. Teoricamente. Você consegue ter esse fluxo. Tem esse fluxo. Você vai perder esse fluxo. Você vai perder o fluxo daqueles créditos de ICMS que você tem a recuperar, porque você também não vai recuperar. E aí tem uma corrente que diz que esses créditos serão pagos em 20 anos. 240 meses. 240 meses. Espera um pouquinho, então meu fluxo... Resumo, além de eu ter... Vai financiar. O direito à restituição, vai financiar. O governo vai me pagar em 20 anos. Em 20 anos. Ou seja... Então tudo isso vai assustar muito. E nem é ajustado pela Selic, vai ser pelo IPCA. Então existe muita coisa, aquilo que a gente falou no começo, né? Existe muita coisa a ser regulamentada, existe muita água para passar debaixo da ponte, como a Alessandra falou. Tá? Perfeito. Tem muita coisa que é uma incógnita ainda, mas os primeiros passos a gente já percebeu. Tem que estar capacitado para o início disso tudo. Perfeito. Então você pega, o governo escolheu 500 empresas no Brasil para começar a fazer a simulação. Sim. Ainda a gente do piloto, né? Do piloto. A gente não tem informação, o que tem é muito vago ainda, tá certo? Estão movimentando e fazendo. Mas quando entrar em janeiro, essas 500 empresas já estão à frente das demais milhões no Brasil. E nós vamos ter alguns segmentos que sofrerão muito forte. O varejo serviços, né? Você vai ter serviço. O varejo é ele vai sofrer por quê? Primeiro, pela quantidade de inorganizados. A quantidade de inorganizados no Brasil é monstruosa. Hoje o varejista, não, é óbvio, né? Não a totalidade, mas uma boa parte do varejista, ele cresceu porque ele sonegou, porque ele não recolheu da forma correta. Muitas vezes você tem... Ele nem tem casos, inclusive, que a gente chega à seguinte conclusão. Bom, você não recolheu isso? Não, meu contador não falou nada. Eu ia... Entendeu? Exatamente. Então, isso, são mal assistidos. São mal assistidos. Então, às vezes não é uma... intenção. Então a intenção. Esses contadores que assistem mal também vão ter que ser treinados. Vão ter que ser treinados. Ou se capacitam ou estão fora do mercado. Fora do mercado. O que a gente está falando aqui então é o seguinte. Ou toda a cadeia. Então a gente pega lá o contador, a gente pega os funcionários, a gente pega o proprietário, a gente pega o fornecedor de software, a gente pega a solução de recuperação de tributos, o consultor, o fornecedor, ou toda a cadeia se adapta à nova realidade, ou vai começar a existir uma exclusão dos incapacitados. Exatamente. Sim. Você vai ter perna solta para tudo quanto é lado. Exatamente. Porque não vai fechar o ciclo. E uma coisa que falou dos escritórios contábeis é muito fato. Então, porque você tem o varejo que é assistido por uma contabilidade, mas você tem o varejo que ele tem internamente... A equipe própria. A equipe própria. Esse que tem a equipe própria, não tenha dúvida que se ele conseguir fazer um comitê muito bem organizado, ele vai estar à frente. Por quê? A contabilidade, às vezes, ela não tem a parrudez. Ela está tão envolvida, tão mergulhada no dia a dia, nas obrigações acessórias e pronto. Porque tem muito varejo, né, para atender um escritório e tal, que ela vai estar muito atrás de tudo. Então, assim, os escritórios de contabilidade, eles têm que se ajustar. Perfeito. Tem que se ajustar juntamente com toda essa cadeia que você comentou. Ou seja, o contador é peça-chave nesse jogo. Sim. Mas eu percebo que todo mundo. O dono, o funcionário... A gestão como um todo, né? E a gestão é todo o contexto, é toda a cadeia, né? Contexto, se um fornecedor de mercearia,
não tiver capacitado, ele vai entrar em condição inferior do que o que está capacitado. Sim, e você vai ter um outro problema, né? Se o teu fornecedor não estiver capacitado, você vai acabar não comprando. Você vai tirar esse fornecedor Tá, de e linha. por que você não vai comprar? Porque ele não vai estar preparado. Ele não vai estar adaptado. Não vai estar adaptado, então os teus créditos por causa dos do CBS ou do Explica IBS. isso daí um pouquinho para nós, Dimas. Isso na realidade é assim. O que vai acabar acontecendo? Eu compro uma mercadoria do João, o João manda entregar a mercadoria para mim, ele tem que estar preparado para emitir toda a documentação corretamente. Mas também tem que estar preparado para o pagamento disso. Sim. Porque se ele não pagar, você não se acredita. Ou seja, se ele não pagar, eu não sou beneficiado financeiramente. Não. Ou seja, você deixa de ser um cara interessante para mim. Porque vai tá, o recolhimento é no ato. Tá amarrando a cadeia. Tá amarrando a cadeia. Vai diminuir a sonegação. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho isso ótimo. Vai diminuir a sonegação. Desde que todo mundo esteja no mesmo patamar. Aumentar a formalização, reduzir a guerra tributária entre os estados. Também acho positivo. Porque isso foi uma guerra enorme. Então, hoje, se você pegar o Espírito Santo com guerra com Santa Catarina com São Paulo, Minas... Você conhece bem disso, né? Então, toda essa operação, você chega a ter o seguinte, olha, é melhor você ter uma filial em cada estado. Que é o que muitas empresas fazem. Fazendo. Porque o que acaba acontecendo? O teu custo fiscal é tão grande que você é melhor. Vamos fazer o seguinte. Quando você era VP do Martins, quantos estados o Martins atendia? Todos. Imagina essa operação dentro do novo modelo. Todos. Eram 350 mil clientes mês. Abastecimento. 1.100 caminhões rodando diariamente. Fora barco, fora outras coisas. Então, é complexo. E aí você tem o outro lado, o Martins 100% organizado. Perfeito. Tá certo? Aí você tem os concorrentes locais que não têm a organização. Não. Então você e nem estão preocupados, né? Só que hoje vão todos ficar preocupados. O cara que... O cara que não se adaptar à nova realidade... Sim. E que, não, deixa pra lá, vamos ver o que acontece. Ele vai ter problema. Ele vai deixar de ter diferencial e ele tem uma possibilidade, uma tendência, ele tende a sair do mercado. Sai do mercado. Sim. Eu acho isso sadio. A realidade é essa. A realidade é essa. Eu acho isso sadio, porque daí quem realmente está preocupado com gestão e em fazer a coisa bem feita e ter lucro, vai continuar. Vai continuar. Muito interessante. É isso. E as empresas, elas têm que acompanhar exatamente esse cronograma, né? Então, já é um cronograma extenso, né? Você pega desde quando regulamentou, 24, né? Acho que foi 24 que regulamentou, 24. 24, aí você põe 25, 26, até 33. Então, assim, é um espaço de tempo significativo. Foi a emenda constitucional de 2023 e aí a lei complementar de 2014. 214 de 2025. Que foi no início do ano. Então já é uma coisa que já vem falando. Então já vem falando, há muito entendeu? tempo. Aí, são 10 anos, vai. Eu até vi um post, Dimas, que falou assim, a reforma tributária vai ser prorrogada? Gente, não. Não vai ser prorrogada, porque ela já Mas o brasileiro tem esse hábito, né? Ela já está em 2033. O que vai acontecer? A gente vai ficar com hiato aí, lógico, né? Entre 28, né? 27 e 28 até começar para valer o IBS. Mas esse período, as empresas vão ter que acompanhar, porque muita coisa vai sair do IBS. Porque aí o comitê gestor já vai estar com um pouco mais de envergadura, que ele foi constituído faz pouco tempo, ele vai estar com mais envergadura e as coisas vão começar a serem discutidas para os estados e municípios, que a gente tem essa camada também, né? Então a gente tem o federal, o estadual e o municipal, né? Que o estadual e o municipal tem muita coisa para ser discutida, e tem que acompanhar o que vai acontecer, entendeu? E as empresas, principalmente de varejo, varejo e atacado, vão ter que ter uma estratégia de precificação, né? Muito Porque forte, o que vai acontecer? Você tem que considerar as tuas margens com a nova carga tributária, você tem que identificar aquilo que fica mais caro e aquilo que fica mais barato. Sim. Você tem que montar esse mix para que você melhore a tua rentabilidade.
você tem que ter uma política de promoções e descontos diferenciada, Sim. tá certo? Você tem que variar, ter uma variedade em relação a isso, e aí o mix de produtos tem que ter com inteligência tributária. Perfeito. Porque se você não tiver essa inteligência tributária, automaticamente você vai estar o seguinte: eu vou vender o que mais? Eu vou fazer como é que eu vou atrair tráfego para dentro da minha loja? Ô Dimas, inteligência tributária, a gente está falando aí de ter um simulador do que eu vou pagar no futuro, é isso? Sim, é isso. É isso, né? É isso. Você falou do simulador, a gente acabou... tanto assunto, né, João? Sim. Mas assunto gostoso, Mas né? assunto bom. Mas o simulador é exatamente essa comparação que você deu da faculdade. Perfeito. Porque as empresas, elas precisam começar a exercitar de quanto ela paga hoje e de como vai ficar, mesmo que ainda mesmo que ainda não definido, mas a gente tem mas sabendo para onde ela vai, Sim. né? Para onde ela vai. É muito do que o Dimas falou, qual que vai ser ali o ajuste que eu vou precisar fazer? Em que ponto que eu vou mexer? Então, esses simuladores e esse acompanhamento relacionado, eu costumo falar, o as easy to be, né? Como eu tô hoje, como eu vou ficar amanhã, ele vai ter que ir acontecendo até a transição. Não tem jeito. Então, e qualquer ferramenta que o cliente for contratar para apoiar ele nesse processo de transição, vai haver evoluções. Sim. Um roadmap parrudo, né? Para acompanhar todas essas novas regras que já temos e que vão existir, que vão ser implementadas daqui para 33, né? Entendi. Isso, Dimas, atacadista vai ter benefício, na sua opinião? Sim. Explica. O que vai acabar acontecendo? Quando você faz uma... Deixa eu só pegar aqui. Antes disso, só comentar uma situação. De tudo que a gente falou até agora, considerando os comitês e assim por diante, você tem 6 ações a serem feitas. Não tem jeito. Tá certo? 6 camadas. Uma tecnologia. Você tem que ver RP. Se a ferramenta não atende, você vai ter que arrumar uma que atende. Porque senão você não vai conseguir entregar as suas obrigações acessórias. Isso vai separar joio do trigo, né? Joio do trigo. O cara que finge que entrega com o que entrega, né? Exatamente isso. O treinamento, você vai ter que treinar a equipe. Treinar o time não tem jeito. A parte financeira, reforçar o fluxo de caixa. Falando de pessoas, não é só o treinamento, vai ter o cara que não está capaz. Você vai ter que... vai ter que remodelar. Vai ter que remodelar. Se você remodelar time. A precificação, que eu acabei de comentar. Perfeito. Você tem que recalcular preço, margens e mix. Senão você vai ter problema com o seu negócio. E a rotatividade também, né? Sim. A governança, que é o comitê interno. Sim. Essa governança tem que existir. Não adianta a gente falar da empresa só da área de compras e esquecer que você tem todo o conjunto por trás. Certo. E não pensar que é só a área fiscal que é responsável por isso. Por isso. Não é. A responsabilidade da empresa. Ela é a gestão como um todo, né? Não é reforma fiscal. Não, ela é a reforma da gestão. Final. Os demais departamentos, como o Dimas está falando, vai ter que se adaptar. A reforma fiscal é a ponta do iceberg. Aí a hora que você olha para dentro do mar, tem lá um negócio gigantesco que tem que mudar, né? Que são todas as mudanças que vão acontecer, né? Sim. E a tecnológica, o Dimas comentou, é como uma primeira ação. O que ela acontece? Vocês com certeza, né? Falo, software houses vão atualizar o sistema. Só que vocês vão ter que ter times, ó. Sim. Então, o Ale... Respondendo o que você perguntou lá, exatamente, é isso mesmo. Respondendo, o que vai acabar acontecendo? Os atacadistas que têm benefício fiscal, em média, eles vão perder de 3% a 6%. Isso já é dado. É dado, se ele repassou o preço, repassou isso mas no preço... de 3% a 6%, quanto que um atacado tem de rentabilidade? Você vai ver que é 0%. Um atacado hoje, quando muito, todo organizado, com substituição tributária, com tudo que tem direito, é de 1% a 2%. Então, e ele vai perder de 3% a 6%. Ele vai perder de 3% a 6%, ele vai ter que reconfigurar. Vai se reinventar. Vai ter que se reinventar. Se não se reinventar, vai ficar com um furo aí de 4%. Exatamente. Aí você vai ter o seguinte, você vai ter que... outra grande mudança, né, que você vai ter. Você vai ter uma mudança que o imposto será recolhido para o destino, tá certo? Houve aquela mudança, tá certo? Então aí você vai ter que repensar toda a localização do CD.
Sim. Não adianta- Ou seja, Ou eu tô em aqui, Minas porque né? eu tenho um benefício. Não, mas a maior base de cliente minha está em São Paulo. Deixa eu montar em São Paulo. Então, no atacado, você vai ter esses problemas que é estratégia. Perfeito. Nós não estamos falando de 2027. nós Se eu estamos falando mudar do essa seguinte, logística, o que economizo acontece? tanto. O que acontece? O que vai acontecer? Eu tenho o benefício fiscal do meu diesel. Tá bom, eu não vou ter mais isso. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser meu frete? Como é que vai ser meu custo de distribuição? Eu tenho que analisar. E eu vejo assim, né, Dimas? Se fosse tão simples, o fisco não daria todo esse tempo, né? Exatamente. Não daria esse Perfeita tempo. observação. Sim. É isso mesmo. Então, É um processo de aculturamento. Aculturamento. Então, Sim. as empresas, tudo isso que o Dimas Sim. tá falando é um pedacinho. Um pedacinho. Né, Dimas? É um pedacinho. É um pedacinho. Que é o que a gente consegue enxergar neste momento. Neste parte momento. do que a gente enxerga nesse momento, né? Exatamente. Então, tudo isso aí é a questão do próprio do sistema simples, né? Ninguém consegue enxergar ainda. Se ainda como que vai ser. A gente vai olhar e falar assim, olha, isso pode ser isso, pode ser aquilo. Sim. Fica tudo subjetivo demais para você firmar em cima de tudo isso aí. O que vai acabar acontecendo? Com relação, por exemplo, a um atacado que fatura 20 milhões. Tá. Para exemplificar mesmo, tá certo? Um exemplo, né? Um exemplo. Você pega um atacado com 20 milhões de faturamento, a média de benefício bruto, da margem bruta, é 15%, 15%, 16%. Tem alguns que vai a 17%, bem apertado, tá certo? Trabalhando com bem feito, tá certo? Se ele está com lucro presumido, nós estamos falando de 7% do faturamento, dos 20%, tá certo? 1.400.000. PIS e COFINS, 3,65%. Quando você pega ISS, imposto de contribuição social, se é lucro real presumido, está mais ou menos estimado em 900 mil, tá certo? Então a carga tributária deste cenário é de 3 milhões e 30, ok? Com uma margem de? Com uma margem de 15, tá certo? Margem bruta, né? Margem bruta. Quando você pega a parte da pós a transição, o IBS com 25 nos créditos e assim por diante, você pega 20 milhões, você vai pegar 85% do teu faturamento, colocar os 15 vai dar 17. 25 dá 5. 5 mais os créditos que você vai ter na cadeia. Perfeito. Ou seja, o seu fornecedor tem que estar fazendo certo para você ser restituído. Você vai ter 4 milhões e 250. Beneficiado. Aí você vai pagar de impostos não mais do que 750 mil. Então contra 900 mil no primeiro instância. Então você vai ter alguns setores você vai ter vantagem, desde que você esteja com a sua gestão preparada. Sim. Porque não adianta nada. Por exemplo, digamos que esse atacado tem 2 unidades, uma no sul de Minas, que tem benefício fiscal, e outra em São Paulo. Para que eu preciso ter sul de Minas? Não mais, a não ser que eu tenha ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Sim. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, quando a gente fala que a situação da mudança tributária é uma mudança de gestão. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Banco não dá ponto sem nó, né? Banco tá anos-luz à nossa frente, né? Sim. O BTG começou a comprar um monte de galpão na região de São Paulo, ao redor de São Paulo. Por quê, né? Possivelmente porque já está enxergando que muita gente vai migrar, né? Vai voltar. Oportunidade. Porque você ia para os outros estados pelo benefício fiscal, né? Sim. E aí você tinha. Sim. Teve a época de Goiás, teve a época Santa Catarina. Pega o sul de Minas aqui, né? Copenhague, tem um monte de gente. Balduco, tem um monte de gente ali. Você pega a época de hoje medicamento. Medicamento é Rio, Resende. Sim. Então você tem uma série de áreas que são específicas em termos de treinamento, de benefício fiscal. Isso vai acabar. Não vai existir mais. Perfeito. Então, as empresas que estão nessa base é um pouco pior, né? Vão ter que ser adaptadas mesmo. Perfeito. Entendeu? Tá. É isso. Bom, tá entendido. Pessoal, a gente tá buscando trazer para os nossos ouvintes, né? É uma forma mais simplificada, né? Então, eu vejo que o Dimas lê a parte teórica dele, vai lá e traduz na sopa de letrinha que interessa para nós, né? O supermercadista ele tem que entender lá o que ele tem que fazer. E eu percebo que você também está buscando trazer, né? Apesar do vasto conhecimento, né? 32 anos a acertar com conhece pra caramba do tema, né? Você está procurando trazer de uma forma bem de fácil compreensão também, né? Sim.
o nosso tempo está se esgotando, né? Se a gente tivesse que dar uma mensagem, né? Qual seria a sua mensagem para o nosso ouvinte? Imagine lá que tem um supermercado, tem um atacado, tem um cliente nosso que está ouvindo isso daqui. Qual seria a principal mensagem, Dimas? A primeira situação é a mudança, né? Essa mudança vai trazer um olhar de gestão diferente para as empresas. Completamente diferente. O que você fez até ontem, não vale para você fazer amanhã. É isto. Se reinventar. Se reinventar. Na realidade, o que você tem? Essa reinvenção se faz com a equipe interna. Perfeito. Tá, mas primeiro com uma união muito forte em todas as áreas. Porque todas as áreas serão impactadas. Perfeito. Então a gente falou um pouco sobre logística, a gente falou um pouco sobre distribuição, a gente falou sobre compras, falamos sobre a formação de preço. Rotatividade de estoque a gente exatamente. Prazo de estoque, redução para fazer caixa. Então, ou seja, pega da porta da frente do supermercado até a porta do fundo. Não tem jeito. Tá certo? Com relação ao atacado, vejo luzes melhores dias, porque vai realmente acabar essa questão da discussão tributária, da discussão da forma de gerir diferente, tá certo? Vamos ter alguns problemas em pequenas revendas, né? Porque hoje existe pequenas revendas. As pequenas revendas também terão que se adaptar. Então tudo isso, e principalmente eles vão ter que ter, o fornecedor vai ter que passar por um pente fino maior. Perfeito. Tá? O que hoje as empresas de maior porte fazem, um pente fino grande com os fornecedores, vai ter que descer ao nível menor. Então, basicamente, a cadeia inteira será impactada. Tá. E na sua opinião, Ale? Eu concordo com assim, todos os pontos que o Dimas comentou. Eu acho que e o que eu passo de mensagem, né, para os clientes que a Certacom já temos lá na nossa base, para os novos clientes, é que realmente engajem o time, que engajem a empresa, que engajem a alta direção, para poder explanar o que é a reforma tributária. Não é um projeto da área fiscal. Envolve todo mundo, engaja, sensibilize. Aí depois vamos começar a mapear as ações. E João e Dimas, assim, o Dimas que também vive esse mundo, a gente consegue em poucos dias, mapear muitas ações de correção ou de ajuste de rota nas empresas por conta da reforma tributária. Então, assim, se antecipem, invistam. Assim, vai ter que ter investimento, porque senão você vai ficar para trás. Cair para o céu tem que morrer, né? Assim, investimento em tecnologia, investimento em pessoas, investimento em projeto, vai ter que ter, não tem jeito. De novo, para melhorar, piora primeiro. Então, acho que esse engajamento, essa sensibilidade, eu acho que o acompanhamento na legislação, né, é fundamental. Acho que o principal é isso, né? Treinamento das equipes, fundamental. E essa gestão financeira, como o Dimas comentou também, será essencial. Entendi. Eu tenho uma leitura que a gente já debateu aqui, né? Mas como mensagem final, agregado ao que vocês falaram, porque eu concordo, é que a reforma ela não é somente uma reforma fiscal. Ela é uma reforma em toda a gestão da cadeia. Sim. Né? Não só do seu negócio. Sim. O fornecedor que não estiver adaptado, você vai deixar de comprar porque você não vai ter a recuperação do tributo com ele. Exatamente isso. Vai mudar a relação do seu cliente e fornecedor. Você vai passar a ser um cara mais exigente. Eu prefiro pagar mais para esse porque esse vai estar me gerando o retorno, né? Então não é uma reforma fiscal só. É uma reforma de gestão. É consciencial, né? E cultural, você falou muito bem. As empresas vão ter que se adaptar. É cultural. Cultural, não tem jeito. Todo mundo, no final do dia, 2033, vai ter que estar adaptado. Eu estava lendo numa revista de tecnologia sobre o investimento do governo em relação ao sistema de computacional. Sim. Para vocês terem uma ideia, a capacidade instalada desse novo sistema é de 150 vezes o PIX.
Então já é gigante. O governo está preparado para fazer todo esse processamento. Então, significa dizer que mudança de data, esquece. Bom, pessoal, a gente antes de finalizar, né? A gente tem uma notícia muito interessante, mas antes dessa notícia, vocês vão ter no link, né? Todo mundo que está acompanhando vai ter no link lá os contatos da Estratégia, né? Que é a empresa do Dimas, né? Da Certacom, né? Porque eu vejo, e eu não estou... bom, primeiro, eu não tenho hábito de fazer média, eu sou muito direto. Tanto que a Luana, que tá aqui do lado, ela vive me cutucando. Calma aí, não pega tão forte, né? Mas eu vejo que vocês têm uma força muito importante para o nosso negócio. Sim. Né? Eu vejo que é muito importante o trabalho de vocês. Eu espero que os nossos clientes entendam isso, né? E se não for cliente, quem está assistindo a gente entenda isso, né? Para buscar se beneficiar e sair antes, né? Porque vai ser inevitável. Se você não sair antes, você vai sofrer. Né? Bom, a boa notícia aí, né? Além dessa conversa muito produtiva, né? Eu saio daqui melhor do que eu entrei. Que bom, obrigada. Foi muito rico a conversa com vocês. A notícia legal aí que a gente está falando, além da nossa conversa aqui, que foi extremamente produtiva, é que a Logos, em conjunto com a Certacom, está lançando aí o Skytex 360, né? Isso, exatamente. Que é um produto que ele tem aí uma coisa que o mercado não tem. Explica para nós o que é. Vou explicar. Bom, a Certacom, junto com a Logos, vendo toda essa dificuldade, tudo isso que eu e o Dimas falamos aqui, todo esse conceito dos impostos, de simuladores, de problema, de prevenção, a gente sentiu a necessidade, os clientes base trouxeram essa necessidade. E aí, Certacom, o que eu faço agora? Como que eu começo? Da onde eu começo? Então, nós criamos, né, nós desenvolvemos em conjunto com a Logos o Skytex 360. Perfeito. O nome é sugestivo, né? É uma visão de 360 graus mesmo, onde a gente procurou trazer nessa ferramenta para o cliente ter uma sensibilidade, primeiro, de como está a saúde fiscal dele. Então, a ferramenta faz um diagnóstico fiscal, preparando o cliente para a fiscalização, porque apesar de tudo isso que a gente está falando, né, Dimas? As fiscalizações, elas não param. Não param. Tá bom? Vão continuar. Continua. Cada vez mais, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos arrecadar. Então, assim, o primeiro pilar do Skytex 360 é um preventivo, um diagnóstico fiscal, tanto estadual quanto federal, que prepara as empresas no que elas estão em inconformidade. Vê se eu estou entendendo. Porque você está me falando o seguinte, a Logos com a Certacom fizeram um produto. Isso devido a pedido dos nossos clientes. Exato. Teve muito cliente que pediu. Sim. Aonde esse produto fala o seguinte, hoje você recolhe tanto e se você passar a recolher dentro do novo modelo, vai para tanto, é isso? Calma, eu vou chegar lá. Perfeito. Esse é um dos pilares. Mas o primeiro, a gente olha principalmente a saúde fiscal. Perfeito. Então eu pego lá toda a apuração dele, os dados que ele entregou para o fisco, os dados que vêm de integração do sistema da Logos, porque ele já está linkado com o RP da Logos. Então eu faço uma análise inteira. Checo se tem alguma informação, se é ST errado, se é FOP, né? E dou um relatório para ele. Com os riscos de baixo a alto. Perfeito. Então, primeiro pilar, a empresa ela consegue ter uma visão geral da saúde fiscal dela e de compliance. Perfeito. Primeiro ponto. Segundo ponto, que no meu ponto de vista, nesse momento que a gente está, é fundamental. As oportunidades de créditos que eu ainda não pedi. Isso daí tem muito cliente meu recuperando Exato. muito. Então, tanto numa visão estadual, aí a gente fala do ICMS-ST, né? Principalmente, quanto numa visão federal. Aí eu tenho vários que já são pacificados e vários que a gente também pode pedir com ações judiciais, mas é de direito do contribuinte. Perfeito. Então, a ferramenta. Então, o primeiro pilar, diagnóstico. O segundo pilar, oportunidades de crédito. Então, dá essa visão. E quando a gente de forma segura, né? De forma segura. Sim, perfeito. E a gente dá uma projeção de crédito, toda a estratégia para recuperar. Então, de cara, o cliente já sabe
Então, aquele cliente que não fez ainda, a gente pega ali dentro da ferramenta. Esse é o trabalho que você já fez para a Coop, Nagumo, Ayumi, Andorinha, entre outros, né? Para vários clientes. Tá. Hoje a Certacom já atendeu 2.500 CNPJs de projetos. Conhece do assunto um pouco, né, Dimas? Só um pouquinho. É muita coisa. Então, esse é um segundo pilar. Terceiro pilar que a gente julga no momento atual mais importante, os simuladores da reforma tributária. Então, eu tenho um simulador que eu analiso quanto ele paga hoje, quanto ele vai pagar depois. Aí eu linko com a minha fala anterior. Você simulado e a prova efetiva, né? E não só isso. O Dimas comentou aqui de alguns produtos. O nosso simulador, acredito que seja para o varejo assim, essencial. A gente traz essa visão de as easy to be por produto. Então, hoje, eu sei quanto eu pago no café e quanto que eu vou pagar no café. Claro, pela tabela NCM a gente consegue ter essa base. Ou seja, ele consegue falar o seguinte, hoje eu estou pagando tanto e eu vou passar a pagar tanto. Exato. De carga tributária. De carga tributária. Então, eu vou ter produtos que eles vão ter um pouco mais de carga, outros um pouco menos de carga. Perfeito. No final do dia, ele precisa ter essa visão para balizar ali, como o Dimas fazer a precificação. Fazer a precificação. Então, no Skytex 360, junto com Certacom e Logos, são essas visões. Então, é isso que a gente tem que sensibilizar os clientes. Visão de oportunidade, aquilo que eu não recuperei ainda. Visão de compliance, diagnóstico fiscal estadual e federal. E, principalmente, também reforma tributária. Os clientes começam a fazer simulações de como vai ficar os impostos, como vai ficar aquele produto. E, claro, eles vão conseguir ali na ferramenta simular 1, 2, 3 meses, 1 ano. Perfeito. E daí ele começa a enxergar o seguinte, eu preciso me mexer aqui porque eu vou ter um furo. Eu preciso, como que eu faço para isso não acontecer? Exatamente. A gente, inicialmente, quando começou a criar o Skytex 360, a gente estava indo num viés só reforma. Mas, Dimas e João, a necessidade do varejo de ter uma visão de como que ele está apresentando as obrigações fiscais dele, como está o dado, a qualidade do dado, é fundamental. Então, primeira coisa, você não vai fazer uma transição para a reforma tributária, estando tudo com os dados, tudo perfeito, né, daquele jeito. Então, se prepara, avalia, arruma, atende o que precisar atender, recupera os créditos e faz análise para a reforma tributária. E esse produto, pelo que a Luana me passou, né, Luana? Ela está sorrindo ali. Esse produto ele vai ser lançado na Feira da AMES, né? Isso, 21, 22 e 23 de outubro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Onde a gente vai estar com o stand em conjunto com vocês, né? Nós já estamos com alguns clientes utilizando, claro, que a gente precisa colocar, principalmente na base, né? Mas a gente vai ter uma capilaridade boa aí na feira. O lançamento oficial, né, vai ser na feira, exatamente. Né? Legal, show de bola. Um spoiler. Tá joia. Bom, pessoal, a gente vai ter que encerrar. Dimas e Ale, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer. O contato, para quem quiser falar com o Dimas, com a estratégia e com a Ale da Certacom, vão estar nos links aí, é só vocês procurarem que eu garanto que todos que procurarem vão ser muito bem atendidos, vão ter resultados. Com certeza. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Obrigado, Dimas. Obrigado foi um prazer. Um abração. Obrigado. Até mais. Tchau.